Quando nós pensamos em crescer no Instagram, né, a gente tem que pensar que a produção de conteúdo do nosso feed é responsável para isso. Agora, quando a gente quer fazer com que essas pessoas fiquem retidas, a gente obviamente vai pensar no nosso story. Só que olha só que louco. Quando a gente pensa na estratégia total da nossa rede social, a gente tem um funil. E esse funil, ele é o topo, né? Ou seja, as pessoas que estão chegando, a gente tem o meio do funil, ou seja, as pessoas que estão se relacionando conosco, a gente tem o fundo do funil, que são as pessoas que estão tomando decisões. Seja decisão de compra, decisão de virar um lead, né? Ou seja, decisão de virar um futuro cliente. Então a gente tem aqui esse funil. Só que o meio do funil é exatamente o relacionamento que a gente pode, né, traduzir como engajamento. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer exatamente quais são as técnicas que você pode utilizar para aumentar o seu engajamento no seu story. E nesse vídeo eu trarei 11, não dá nem para colocar numa mão só, são não vou colocar o dedo do pé que vai ficar muito feio, mas são 11 passos para que você utilize dentro do seu story para aumentar as visualizações dele, beleza? Então, antes que a gente possa começar o vídeo, né, vou te pedir para que você se torne um inscrito do nosso canal, para que você continue recebendo as notificações quando a gente fizer um bom vídeo como esse. Eu imagino que você, né, tem algum tipo de negócio ou quer fazer do seu Instagram uma máquina de imprimir dinheiro, colocar dinheiro no seu bolso. Então, se você quer isso, se inscreve nesse canal para que você continue recebendo as notificações todas as vezes que sair um novo vídeo por aqui. Vamos às instruções. E o primeiro passo é fazer com que os seus stories eles gerem interações ativas. Existem dois tipos de interação, as interações passivas e as interações ativas. As interações passivas é quando uma pessoa está assistindo o seu story, só que ela só está assistindo. Ela não está clicando em nada, ela simplesmente está deixando o tempo fluir e ela vai passar naturalmente para o próximo story. Ou seja, ela só está visualizando, ela só está vendo aquilo ali sem gerar nenhuma nova interação. E aí que tá. As interações ativas, elas têm um poder animal de aumentar o seu engajamento, aumentar as suas visualizações. E isso a gente pode, né, trazer com enquetes ou com outras opções, não só uma enquete, mas também ali aquela ferramenta que você arrasta para o lado, sabe? É como se fosse um termômetro. Ou você pode fazer uma caixinha de pergunta para as pessoas. E isso, né, faz com que naturalmente as pessoas elas interajam com você. Ou seja, a pessoa está saindo do passivo para o ativo, porque ela está respondendo a algo. Ela está, né, tomando uma atitude com relação à pergunta que você fez. E aí, pessoal, quanto mais diretas forem essas perguntas, um ponto extremamente importante, quanto mais diretas, quanto mais fáceis de serem respondidas essas perguntas, melhor. Porque a pessoa, se ela ficar na dúvida, ela não responde. Se ela ficar ali, ai meu Deus, será que é isso? Será que é aquilo? Ela não responde. E um outro ponto extremamente importante, quando você solicitar uma pergunta ali, né? Quando você solicitar uma resposta, na verdade, das pessoas, duas coisas você precisa fazer. Primeiro, você precisa deixar o mais direto possível para que as pessoas queiram responder. E segundo, faça perguntas as quais as pessoas não queiram apenas responder para te ajudar, mas elas queiram responder para saber as respostas das outras pessoas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Se eu pegar e lá nos meus stories agora e falar assim, pessoal, hoje o engajamento está meio estranho por aqui, não está entregando bem. Como que está o engajamento de vocês aí hoje? Tá bom? Tá ruim? Naturalmente que as pessoas elas vão querer responder até mesmo para elas terem informações para elas. Então ela vai responder com a resposta dela e ela ainda quer, né, entender qual é a resposta da grande maioria. Então quando você faz uma pergunta que a grande maioria também quer saber a resposta das outras pessoas, você aumenta consideravelmente a sua taxa de respostas também. 2. Faça stories ao longo do dia. E aí, pessoal, muito se fala, né, sobre essa questão de, cara, stories, vou fazer ao longo do dia, não devo fazer, vou fazer só de uma vez. Faça ao longo do dia, porque as pessoas que te acompanham, elas possuem hábitos de consumo diferentes. Existem pessoas que elas gostam de consumir mais conteúdo pela manhã,
outras gostam de consumir conteúdo mais pela tarde, outras à noite, outras no almoço e por aí vai. Então, quando você posta o conteúdo ao longo do dia, você utiliza inclusive o algoritmo ao seu favor. Por quê? Uma das maneiras, né, do algoritmo selecionar o seu story para exibir para mais pessoas é também o momento onde o que você fez a publicação. Então, qual foi o momento que você fez? Ah, foi mais pela manhã. Então, é óbvio que eles também pegam, né, essa resposta sua ali, o momento que você fez ela, para mandar para as pessoas também como uma forma de dar mais prioridade. Então, poste com consistência ao longo do dia, para que você alcance as pessoas que gostam de consumir aqueles conteúdos, né, naqueles momentos específicos do dia. Terceira coisa, verifique se a sua sequência de stories ela possui um sentido. E aí, cara, isso aqui eu gosto muito de falar porque é o que a gente sai do óbvio. Pensa o seguinte, nós temos dois tipos de seguidores, os seguidores que nos conhecem na vida real e os seguidores que não nos conhecem. Os seguidores que nos conhecem na vida real, se a gente pegar e postar do nada lá, uma garrafa, postei o story de uma garrafa. Para quem me conhece na vida real, vai saber que, cara, eu sou uma pessoa que bebe muita água ao longo do dia. Então, para essa pessoa, beleza, eu já entendi ali. Agora, pensa que eu tenho um monte de gente que não me conhece na vida real e não tem um relacionamento grande comigo. Essas pessoas vão olhar para essa história e falar assim, gente, o que é isso? Do nada, uma garrafa, o que isso significa? E aí que tá. Quando as pessoas que não te conhecem na vida real, não têm um relacionamento mais profundo com você, olham para o seu story e elas não conseguem entender, elas aos poucos vão parando de te acompanhar, porque elas vão dar foco para aqueles stories que elas conseguem entender o que está acontecendo ali. Então, um ponto extremamente importante, olhe para a sua sequência de stories. Ela faz sentido? Porque às vezes você começou um assunto e só terminou ele no final do dia. Só que amanhã, no outro dia, você só tem o final dos stories, você não tem o começo, e a sequência ainda continua fazendo total sentido. Então pensa nisso quando você for produzir conteúdo, de uma forma que aqueles stories eles sempre façam sentido. Quarto ponto, utilize as novas ferramentas. O tempo inteiro o Instagram está lançando novas ferramentas, lançando novas opções, formas de fazer o mesmo story. Então utilize isso ao seu favor, uma fonte diferente. É uma figurinha ali que fala de tal movimento. Vamos fazer um story daquele movimento para utilizar aquela figurinha, ou vamos utilizar essa nova ferramenta que o Story está disponibilizando, porque todas as vezes que você utiliza uma ferramenta nova, você tem um acréscimo de entrega, porque é normal que o Instagram queira entregar aquelas pessoas que estão, utilizando das suas novas ferramentas, porque eles querem difundir aquilo para que novos usuários possam utilizar também essa nova ferramenta. Quinto, seja frequente e não caia nas peças que o algoritmo vai te pregar. Como assim? Cara, é muito doido, mas se você hoje ficar sem postar, você deixa os meus stories apagar naturalmente, e amanhã você começa, os seus stories do zero. É normal que se você fizer isso, amanhã você tende a ter mais visualizações. Se você deixar os seus stories apagar, normalmente, e amanhã você postar do zero, é normal que os seus stories vão ter mais visualizações. Mas assim, entenda, essas novas visualizações não necessariamente são suas. São de pessoas que não têm um interesse genuíno mesmo em receber seu conteúdo. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas elas diminuem a sua frequência porque elas ficam, aceitando essas peças que o algoritmo acaba pregando nelas. Que, cara, eu paro de postar hoje e eu volto a postar amanhã. E aí amanhã eu tenho mais visualização. Mas quando eu posto 4, 5 enquetes uma atrás da outra, eu também tenho mais visualização. Mas será que esse número de visualizações ali, por conta daquela situação que você fez, realmente é seu? Porque a gente tem que fazer todos esses pontos para garantir boas visualizações, mas visualizações que elas vão ser cotidianas, rotineiras. Eu não quero que eu vou ali ter menos consistência só porque quando eu tenho menos consistência eu tenho mais visualização. Mas aí você não está gerando relacionamento, você não está gerando conexão, você não está gerando profundidade, você não está gerando nada. Você só está tendo mais visualização, mas você não está usando essas mais visualizações para nada. Então esse é o ponto. A gente quer ter mais visualização e a gente vai ter, só que a gente vai ter essas mais visualizações para a gente colocar dinheiro no nosso bolso, não só para ter. Sexto ponto,
Peça ajuda da sua audiência. E quando a gente pede ajuda, é pedir uma interação, é pedir uma indicação. Eu, por exemplo, teve uma vez, né, que tava na rua, fiquei na rua por algum momento, alguma coisa, não lembro o quê, e eu fiquei na rua um tempão. E aí só que tava um baita sol nesse dia e eu tomei um sol assim danado. Eu não sei se foi insolado, eu não sei qual que é a palavra para isso, mas eu fiquei, cara, super vermelho ali. E aí depois eu fui nos meus stories pedir a indicação para as pessoas, né? Do que eu poderia fazer, quais eram os tipos de produtos que eu poderia passar. Nesse dia eu tive mais de 200 mil visualizações, porque as pessoas elas queriam me ajudar. E quando você pede essa indicação para as pessoas, é natural que você vá fazendo picos de visualização e você vai utilizando esses picos de visualização para aumentar as suas visualizações em média. Então, ontem eu tive 200 mil. É possível que amanhã, num dia normal, eu tenha ali 70 mil, 80 mil, o que eu deveria ter, sei lá, de repente 40, 50, 60 mil no dia a dia. Pô, eu aumentei para 70, para 80, legal. Não é 200, mas pô, já estou aumentando, né, ali consistentemente. Então, peça essas indicações. E aí tem várias coisas que você pode pedir para as pessoas te recomendarem música, lugares para você visitar, livros, algum profissional, algum medicamento ali, né, de uma coisa simples, né? Não vai pedir um medicamento de uma coisa que é mais complexa, mas pede uma coisa simples, tô com dor de garganta, o que eu faço? Qual tipo de chá eu posso tomar? Ou, tô assistindo aqui uma série na Netflix, mas já tá acabando, qual nova série eu posso assistir? Essas indicações, as pessoas adoram ter as suas opiniões requisitadas. Utilize isso ao seu favor. 7º ponto, legende de forma estratégica. Faça com que a sua legenda ela seja um chamariz para que a pessoa queira assistir o seu story. Então, às vezes você pega ali, eu estou fazendo um conteúdo ali de horário para publicar. Um bom horário para postar no Instagram. Aí eu pego e coloco lá como se fosse um texto, né, embaixo do meu vídeo ali falo assim, cara, não existe o melhor horário para postar. A pessoa ela ainda não começou a escutar o som, ela só tá passando ali, e aí só que esse texto chamou muita atenção dela, porque ela tinha na cabeça dela que existia o melhor horário, e agora tem alguém que tá falando que não existe, automaticamente ela para ver aquele conteúdo, porque a legenda foi extremamente, né, chamativa. Então utilize, né, faça legendas nos seus conteúdos ali de story com o objetivo de chamar a atenção das pessoas, para que elas parem o que elas estão fazendo, para elas escutarem ou, né, acabarem olhando toda a sua sequência de stories e aumentar também as suas visualizações. 8º, faça caixinhas de pergunta. Eu até comecei a falar disso lá no primeiro ponto, mas agora utilize essas caixinhas de perguntas de uma maneira muito estratégica. Por quê? Olha só, diferente da interação que a pessoa está ali só respondendo uma enquete, a caixinha de pergunta ela vai te trazer as dores do público, ela vai te trazer os desejos, ela vai aumentar o tempo de tela que essa pessoa tem com você, porque afinal de contas a pessoa está escrevendo uma pergunta, ela não está só respondendo ali uma enquete. Então o nível de interação, o nível ali que o algoritmo vai olhar e falar, cara, essa pessoa realmente tem interesse aqui, porque ela mandou uma pergunta numa caixinha de perguntas, então, né, essa caixinha de perguntas ela é muito boa, inclusive até boa para você entender quais são os conteúdos que você deveria levar para o seu feed. Yes, mas não tenho respostas nas minhas caixinhas de perguntas. Se você não tem, vou deixar esse vídeo aqui, linkado para que você possa utilizar também. Veja lá, é um vídeo só sobre caixinha de pergunta. E cara, eu tenho certeza que vai te ajudar e vai sair daquele vídeo lá tendo muitas respostas na sua caixinha de pergunta. Então, logo quando acabar esse, já pula para aquele, já pega todas as informações e depois se arregaça dentro dos seus stories. Mas não acabou ainda não, hein? Vamos lá, depois da caixinha de pergunta ainda tem coisa. 9º ponto. Eu fiz assim, né? 9º ponto. Cara, dê recompensas para as pessoas. Isso gente, tem algum momento no nosso Instagram que as visualizações vão estar muito baixas. A gente tem que pensar, colocar nossa cabeça para pensar no que a gente pode fazer para chamar a atenção do público, para que as pessoas elas queiram engajar conosco. E uma dessas coisas é dar algum presente, dar algum benefício ali. Então, pensa num e-book. Será que não dá para você criar um e-bookzinho simples ali? E aí você fala, quem mandar aqui, quero nos meus stories, eu mando o e-book aqui no privado para você. Ou você manda, sei lá, de repente você uma pessoa que tem algum tipo de entendimento ali, você pode indicar para as pessoas softwares, ferramentas, aplicativos, coisas que elas podem utilizar
só para que você possa utilizar isso como, né, uma forma de fazer com que as pessoas engajem, para que você entregue algo de volta para elas. Isso faz com que você tenha mais directs, faz com que você tenha mais visualizações, mais interação, gera relacionamento no direct. Cara, é positivo. Você não vai fazer isso todo dia, obviamente, mas imagina, uma vez por semana ali, ou 2 vezes, 3 vezes no mês, para aumentar as suas visualizações, é super importante, super válido. Então você pode criar sim e-books, tá? Ou, né, pode ser uma lista de coisas que você vai enviar para as pessoas a fim de ter uma resposta delas, ou seja, ter um engajamento em troca de algum benefício. 10º ponto, entenda quais são os seus conteúdos campeões. Você vai fazer alguns stories e você naturalmente vai perceber que existem alguns stories que são campeões em visualização. Guarde eles. Por quê? Esses stories eles podem ser feitos de maneiras diferentes. Talvez era um assunto que você pode trazer com outro prisma agora. Talvez seja o mesmo assunto com o mesmo prisma de novo, 2 meses depois de postado aquele primeiro story. Porque os bons conteúdos que trouxeram boas visualizações, eles precisam ser utilizados por nós novamente, uma vez que eles já se provaram bons. Então, por que não utilizá-los de novo, né? E por fim, varie a entrega, varie o lugar dos stories, varie o que você está fazendo. Muitas vezes você está ali fazendo um story paradinho, sabe? Com seu celular assim, só paradinho. Olha, pessoal, isso aqui, tá ali entregando o conteúdo para as pessoas, mas sempre no mesmo lugar. Varia. Vai dar uma volta, vai andar, gravar um story, vai tirar uma foto de uma coisa diferente, vai responder, vai fazer um story de uma maneira diferente, vai trazer uma pessoa nova. Por exemplo, sempre que eu tô com os meus avós, eu sempre aproveito eles para responder umas caixinhas de pergunta. A galera sempre gosta de vê-los respondendo, porque eles sempre chegam a conclusões que eu jamais chegaria. Uma vez eu perguntei pro meu avô, vô, o que que eu faço? E aí ele falou assim, você trabalha com informática, né? Tipo, não tem nada a ver o que eu faço com informática, mas meu avô acreditava que era isso. Aí eu até zoei ele e falei assim, eu conserto computador então, vô. Foi brincando com ele ali, né? Aí ele, não, você não mexe com um negócio ali de computador, internet? Não é informática? Aí foi engraçado. Então assim, você tem que fazer coisas diferentes, porque os seus stories, eles não podem se tornar monótonos. Porque quando as pessoas já sabem o que elas vão receber, o que elas vão ter de conteúdo ali, elas param de te assistir e vão acabar preferindo assistir a pessoas que elas não sabem o que elas vão receber ao entrar dentro daquele story. Então, pensa nisso, mude os lugares de gravação, faça conteúdos andando, mude o tom da conversa. Agora está um tom sério, mas também pode ter um tom descontraído, pode ter um tom mais divertido, um tom de bastidor. Muda, para que as pessoas saibam que não será sempre o mesmo conteúdo que elas verão ali dentro daquele stories. Tudo bem? Cara, de verdade, eu espero que esse vídeo valha a sua curtida. Porque a sua curtida me ajuda. Olha, eu te entreguei 11 pontos. Eu te garanto que não tem nenhum vídeo no YouTube tão completo sobre aumentar as visualizações e o engajamento nos stories como esse. Então, assim, deixa a sua curtida aqui. Esse conteúdo é melhor do que muito curso que você paga para receber. Eu te garanto isso. Então, deixa sua curtida, se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse. Muito obrigado. E agora vai assistir o vídeo lá das caixinhas de pergunta. Muito obrigado e até o próximo vídeo.